Quando você pensa em Sonic, você pensa no Shadow. E cara, é absurdo o tanto de transformação que ele tem. Então por isso eu vou te mostrar as melhores transformações do Shadow. E tem uma aqui que ele não consegue controlar. Então eu vou começar com a transformação mais famosa dele, o Super Shadow. Assim como o Super Sonic, essa transformação alcançada quando o Shadow canaliza o poder das 7 esmeraldas do caos. E quando ele entra nessa forma, o Shadow ganha uma aura dourada, muito parecido com o Super Sonic. Isso simboliza a conexão direta com a energia positiva da esmeralda. O Super Shadow é extremamente rápido, ele é praticamente invencível. E os ataques dele é muito devastador. Mas ao contrário do Sonic, o Shadow usa essa transformação com um propósito maior. Muitas das vezes ele usa pra salvar o planeta ou proteger pessoas que ele ama. O Super Shadow apareceu na primeira vez em Sonic Adventure 2 e rolou uma batalha muito épica do Shadow contra o BioLizard. Sim, ele era o protótipo do Shadow. Ele foi o primeiro experimento da forma de vida perfeita. O Super Shadow também aparece em outros jogos, tipo o Sonic Heroes e o Shadow the Hedgehog. E cara, ele sempre aparece em momento decisivo. Mas apesar dele ser extremamente poderoso, o Shadow depende das esmeraldas do caos. E é o que limita o tempo que ele pode permanecer nessa forma. Essa limitação aumenta ainda mais o impacto da transformação dele. Ele acaba quase não se transformando no Super Shadow. E pra mim é o que torna ele muito mais inesquecível. Agora bora falar de uma transformação que explora o lado sombrio do Shadow, que é a transformação Dark Shadow. Também é conhecido como Shadow Corrompido. Diferente do Super Shadow, essa transformação é mais rara e menos explorada. Mas essa transformação quase não apareceu. Ela acontece quando o Shadow é dominado por poder negativo, e a mente dele começa a se alimentar de pensamentos de vingança, ou por suas próprias emoções sombrias. Em vez dele brilhar com uma aura dourada, Dark Shadow é envolvido com uma aura vermelha intensa. Isso reflete a conexão dele com a energia negativa. Essa forma aumenta consideravelmente o poder do Shadow e toda a força dele. Mas o ruim dessa transformação é que ele acaba perdendo muito o controle. Pode-se dizer que essa forma dele não é muito boa de usar. Deixa assim o Shadow muito poderoso, mas o risco dele fazer besteira nessa forma é muito grande, porque ele perde o controle. Na forma Dark Shadow, ele tem a habilidade Chaos Boost, que é uma descarga de energia muito forte que sai destruindo tudo. Isso dentro de um alcance de 20 jardas. Só que o tempo de uso não é ilimitado. Tem um certo tempo pra acabar. E ele pode usar qualquer arma sem drenar munição e durabilidade. Embora essa transformação não seja oficial em todos os jogos, ela apareceu no anime Sonic X, e foi no momento que ele se conectou com a Esmeralda do Caos de uma forma instável. E também aconteceu em Shadow the Hedgehog. Além disso, alguns fãs falam que em alguns momentos dos jogos acontece alguma variação dessa forma, especialmente em Shadow the Hedgehog, que nesse jogo o Shadow fica questionando sua própria identidade. É uma teoria interessante e você que manja muito do universo Sonic comenta aí. Será que realmente faz sentido? Chaos Boost é uma transformação muito especial que foi apresentada no jogo de 2006 do Sonic. Diferente da transformação mais famosa dele, o Super Shadow, o Chaos Boost não depende da Esmeralda do Caos. Em vez disso, o Shadow utiliza sua conexão direta com o Chaos Control, centralizando a energia que já existe no corpo dele. Isso faz com que o Chaos Boost seja uma transformação mais sombria e mais cruel do Shadow. É uma demonstração de pura força, que reflete a essência indomável do Shadow. Visualmente, a aparência dele não muda drasticamente, mas a aura ao redor do corpo dele se intensifica e acaba formando uma energia vermelha brilhante que envolve o corpo dele. Essa energia parece estar em constante movimento, como se estivesse quase explodindo. Os olhos do Shadow, que já é ameaçador, fica ainda mais. E fica ainda mais destacada a concentração de poder que ele controla. E quando o Shadow ativa o Chaos Boost, todos os atributos físicos dele aumentam muito, ele se torna muito mais rápido, muito mais forte e quase invulnerável. Só que por um curto período de tempo. Com essa transformação tão poderosa, ele ganha acesso a alguns dos seus ataques mais destrutivos e mais conhecidos da franquia, que é o Chaos Snap e o Chaos Blast. O Chaos Snap permite que o Shadow use o teleporte de uma forma instantânea para qualquer lugar próximo. Isso cria uma boa vantagem de combate pro Shadow. Mas o verdadeiro trunfo pro Chaos Boost é o Chaos Blast. É um dos ataques mais poderosos de toda a franquia. Isso acontece quando o Shadow concentra toda a energia acumulada dentro de si e libera uma explosão massiva de energia. Cara, esse ataque é muito poderoso. O ataque é tão destrutivo que é capaz de eliminar vários inimigos em volta dele e destrói vários inimigos de uma só vez. A próxima forma é a mais heróica do Shadow. E logicamente que eu tô falando do Hero Shadow. Ele chega a ter essa transformação quando a mente do Shadow é totalmente tomada por pensamento de justiça e o Shadow finalmente aceita seu lado humano. Isso dá pra ele um controle positivo das esmeraldas do caos. Cara, pra mim essa é a transformação mais legal de todas e tem muita gente que não conhece ela. Mas a transformação do Hero Shadow não dura muito tempo, então acaba que ele não pode usar muito ela. Mas cara, a energia positiva do caos dá pra ele uma aparência de olhos azuis brilhante e adiciona uma aura azul. Isso deixa a transformação muito linda. Nessa forma o Shadow fica praticamente invencível e pode usar uma versão maior do controle do caos. E detalhe que ele não precisa das esmeraldas. Nessa forma o Shadow pode usar qualquer arma sem drenar munição. Quando ele tá nessa forma, qualquer um que fala com ele fica mobilizado até o Shadow terminar o movimento que ele tá fazendo. Cara, essa transformação é realmente bizarra de poderosa. E o Hero Shadow é a versão mais heróica do Dark Shadow, uma versão boazinha. Agora bora entrar no território de teoria dos fãs. E essa transformação que é uma teoria é o Hyper Shadow. Mas deixa o like e ativa o sininho pra ajudar o canal. Cara, não é uma transformação oficial. Mano, muita gente acredita que assim como o Sonic pode atingir a forma Hyper, acham que o Shadow também poderia, e isso faz muito sentido. Na teoria, o Hyper Shadow seria uma versão muito mais poderosa que o Super Shadow. A aparência dele teria uma aura muito colorida, muito parecido com o Hyper Sonic, e as habilidades dele teriam um nível incalculável. Ele seria mais rápido, mais forte e praticamente invencível. Lógico que essa transformação seria a mais poderosa do Shadow. Apesar dessa transformação não ser oficialmente confirmada em nenhum material canônico, a ideia do Hyper Shadow continua viva na comunidade de fãs do Shadow, e ainda mais em teorias e fanfics. Cara, tá ligado às Super Esmeraldas? Muita gente fala que se elas retornassem em um jogo futuro, essa transformação do Hyper Sonic e do Hyper Shadow poderia ser oficialmente confirmada. Cara, mas a Hyper Forma acabou sendo esquecida por essa empresa, e como essa transformação só apareceu em Sonic 3
3 Knuckles, o Shadow acabou não ganhando ela, até porque ele só foi aparecer na primeira vez em Sonic Adventure 2. É uma pena porque essa transformação pra mim é uma das mais bonitas. Uma das transformações mais inesperadas do Shadow aconteceu nesse jogo do Sonic, onde ele se torna o Mecha Shadow. E nessa forma, o Eggman transforma o Shadow numa versão mecânica. Mesmo que não seja uma transformação voluntária, o Mecha Shadow mantém a aparência base, só que agora com modificações mecânicas. Ele fica com armadura, olhos com brilho robótico e alguns aprimoramentos que deixam o corpo dele muito mais resistente. Por conta da parte mecânica, ele ganha mais força e mais agilidade, e além de novas habilidades em combate. Essa transformação traz a questão sobre a identidade do Shadow. Será que ele ainda é o mesmo quando parte do seu corpo é modificado contra sua vontade? Mecha Shadow representa a luta do Shadow contra o controle externo e reforça a determinação dele de nunca ser ferramenta de ninguém. Mano, pega bem na parte emocional do Shadow. Shadow Andarilho do Tempo. Então essa não é exatamente uma transformação visual, mas essa habilidade do Shadow de manipular o tempo usando o Chaos Control merece muito destaque aqui. Essa habilidade única permite que o Shadow congele o tempo, permite que ele também se teleporte e que ele altere eventos temporais, mas tudo isso em uma escala limitada. Em jogos tipo Sonic de 2006, a gente vê o Shadow usando essa habilidade para enfrentar desafios que parecem impossíveis, incluindo a batalha contra o Mephiles The Dark. Essa manipulação do tempo coloca ele no patamar único e acaba mostrando que o Shadow não precisa de força bruta, ele usa muita inteligência e estratégia para lutar. Agora bora falar de uma transformação única e visualmente interessante, Shadow Lancelot, daquele jogo do Sonic. Eu não vou me arriscar a falar esse nome, mas o nome tá aí na tela. Nesse jogo, Shadow assume o papel de Senhor Lancelot, um dos cavaleiros da Távola Redonda, lá da lenda do Rei Arthur. E agora que o Shadow é o Lancelot, ele tá vestindo uma armadura medieval preta e vermelha, tem alguns detalhes metálicos que deixam o visual muito forte. E a partir de agora ele começa a usar duas espadas, que são as espadas Arondite, que amplifica muito a habilidade de combate, e essas habilidades não são baseadas na velocidade e nem nos poderes do Chaos, foca muito no combate corpo a corpo. Isso deixa as lutas dele muito mais interessantes. Essa transformação é um dos melhores exemplos de como que o Shadow se adapta a qualquer universo, e mesmo assim sem perder aquela essência de guerreiro indomável. Pô, ele também é um guerreiro muito honrado, e aquela rivalidade que ele tem com o Sonic acaba interpretando o próprio Rei Arthur, e essa rivalidade fica muito mais intensificada nesse jogo. Doomwing Shadow. Essa transformação foi introduzida em outro jogo do Sonic, que foi Sonic Force Speed Battle. Essa transformação acontece quando o Shadow absorve a energia sombria de outra raça de alien, a raça Black Arms, que é liderada pelo Black Doom. Quando o Shadow canaliza esse poder, ele assume uma forma mais ameaçadora e destrutiva. Doomwing Shadow ganha asas negras, totalmente feitas de energia do caos, e acaba emitindo um brilho vermelho muito ameaçador. Isso simboliza a conexão direta com a força do mal. Os ataques do Shadow acabam ficando muito mais letal, e ele acaba ganhando muito mais força. Essa transformação tá combinando pura força bruta com habilidades avançadas de manipulação de matéria escura. Cara, e agora com asas ele ganha mobilidade absurda, e ele pode atacar inimigos de cima com uma precisão absurda. Sim, eu falei absurda 2 vezes. Essa transformação apresenta o lado mais sombrio e mais incontrolável do Shadow. Lembrando que essa luta é constante, do Shadow lutando contra a origem alienígena e contra o destino da vida dele, que essa é uma arma criada pra destruir. E logicamente ele não segue o destino. Mesmo no estado mais ameaçador e descontrolado, ele nunca deixa de lutar pelo próprio propósito. Cara, é incrível como a história do Shadow é boa. Hoje em dia é difícil eles criarem histórias boas pra personagem. Cara, se você quer saber quais são os personagens mais poderosos dos games, eu recomendo você assistir esse vídeo que tá na sua tela. Ó, e comenta, eu sinto o Shadow. Só pra gente bugar quem acabou de entrar no vídeo e tá abrindo os comentários agora sem terminar de assistir. Valeu, rapaziada. Tchau.